Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, se vocês quiserem. Nós vamos ler dois textos. Quem estiver aí ouvindo em casa, eu quero ler dois textos com vocês nessa noite, na nossa meditação. O primeiro texto está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim, o segundo livro de Samuel, eu vou ler capítulo 6, do versículo 9 ao 12. Depois vou ler um texto que está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 41. Mas você acompanha comigo agora na sua Bíblia, se você quiser, ou escuta aí na sua casa. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Mas Davi fez levar para a casa de Obed-Edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus, pois foi Davi, trouxe a arca que Deus tinha reservado na casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, com alegria. Bem, é uma noite de bate-papo, de conversa, então se vocês quiserem, pode ir aí comentando, falando, e a gente vai aqui tentar compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que vocês, por mais que vocês estejam em casa, prestassem atenção no que Deus vai falar com a gente. Pessoal, nós estamos no texto de 2 Samuel 6, onde Davi pega a Arca da Aliança e leva até Jerusalém. Só que porque a arca quase caiu da carruagem e um homem foi tentar resgatá-la e faleceu porque ninguém poderia tocar na Arca da Aliança, Davi coloca na casa de um estrangeiro, coloca na casa de Obed-Edom. Então, esse homem recebe a Arca da Aliança na sua casa e a arca a arca representava o centro da presença de Deus. É como se a nuvem da glória de Deus, a presença de Deus, estivesse entre os 2 querubins que estavam na arca. E dentro da arca haviam 3 elementos reservados. A arca era toda feita de madeira, revestida de ouro, e tinham 3 elementos lá dentro. As tábuas da lei que Deus deu a Moisés, a vara de Arão, que floresceu, e o maná que caiu do céu no deserto. Esses 3 elementos eram conservados dentro da Arca da Aliança, com a presença de Deus. E aí Davi deixa que aquela arca, a presença de Deus, fique na casa desse homem, chamado Obed-Edom. O que isso tem a ver conosco hoje? Estamos vivendo um tempo muito diferente na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, e ela estava falando uma coisa muito interessante. Ela estava falando, toda geração passou por alguma coisa como se fosse uma catástrofe, né? E nós estamos passando pela nossa, que está marcando a nossa geração. E nós temos que saber lidar com isso. E o que o Ministério da Saúde e todas as autoridades estão nos recomendando, ou a maioria delas? Fique em casa, se protejam. Então nós estamos tomando o caminho de ficar reclusos nas nossas casas, nos proteger dessa doença, ficar com a nossa família. Mas isso não nos impede de sermos igreja. Isso não nos impede de buscar a presença de Deus para nossa casa. Porque a gente pode confundir e pensar que por estar longe de um templo físico, nós não estamos na presença de Deus, nós não estamos num culto. Pelo contrário, podemos fazer o culto com a nossa família e esse culto online aqui que estamos servindo ao Senhor. Esse texto está dizendo que a presença de Deus foi trazida para a casa de Obed-Edom. E dentro da Arca da Aliança, que era a presença, que representava a presença de Deus, eu disse que havia 3 coisas que ficavam dentro daquela arca. A primeira coisa, dentro daquela arca havia as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. O que significa isso? Significava que sempre que a presença de Deus chegava dentro de uma casa, a palavra de Deus ia para dentro daquela casa. E aí eu quero convidar você a refletir comigo. Você está levando a palavra de Deus para dentro da sua casa? A Bíblia, ela tem vez para você dentro do seu lar? A sua família medita? Vocês fazem cultos no lar? Você reserva um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus? Porque todo aquele que quer ter a presença de Deus tem que acompanhar junto com a presença a palavra, a lei de Deus, o mandamento de Deus, a fala de Deus. E Deus fala através de sua palavra. Muitos de nós queremos hoje a presença de Deus, mas isso não passa de um emocionalismo. Quer fugir do emocionalismo? Quer viver êxtase espiritual de verdade? Quer viver o verdadeiro avivamento? Palavra de Deus. Lei de Deus. Porque a presença de Deus é acompanhada da lei de Deus. A segunda coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era a vara
que floresceu, a vara de Arão, o cajado de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia. O primeiro sumo sacerdote a entrar no Santo dos Santos. Ele foi separado por Deus como irmão de Moisés. Moisés era o líder, o sumo sacerdote era Arão. O primeiro sumo sacerdote teve o seu cajado que floresceu. O que significa isso? O cajado significa caminho, ordenação, princípio, proteção. Nós podemos lembrar agora, enquanto falamos de cajado, lembramos do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. E aí ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, por amor ao seu nome. A sua vara e o seu cajado me consolam. O que quer dizer isso? Toda casa que busca a presença de Deus tem Deus como seu pastor. Toda casa que busca a presença de Deus permite que Deus o guie. Isso é muito interessante, porque nós estamos agora reclusos na nossa casa e podemos nos tornar auto-independentes. Buscar a presença de Deus é dizer, Senhor, faça com que a tua autoridade floresça aqui dentro do meu lar. Faça com que a tua vontade, o seu cajado, o seu pastoreio, seja aquilo que me guia. Não é porque nós estamos passando um momento de pandemia, um momento de surto, um momento de desespero, angústia, que Deus perdeu o cajado, que Deus deixou de ser o nosso pastor. Jesus falou, eu sou o bom pastor. Ele ainda é o bom pastor que guia suas ovelhas. Ele ainda é o pastor que nos guia com o seu cajado e faz o seu cajado florescer para a gente. Faz com que a sua vontade, o seu querer nos proteja. Palavra, tudo que acompanha a presença. A palavra, as leis de Deus. O cajado, a autoridade de Deus. Terceiro, o maná que caiu do céu. Aonde a presença de Deus está, ali há provisão. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito interessante. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vendo a economia assustar tanto quanto o coronavírus. Não é isso? A gente vê os nossos governantes competindo por isso. Um fala, não, fique em casa, se proteja. O outro fala, olha, se ficar em casa, a economia vai desmoronar, tem que trabalhar. E as pessoas, esses dias, logo que começou essa questão, eu peguei um Uber, logo que começou a ter que ficar em casa, eu tive que fazer alguma coisa na rua e voltando eu chamei um Uber para correr logo para casa. E aí o rapaz me falou, olha, não tem ninguém na rua. E eu não sei de onde eu vou tirar meu mantimento. Eu tô pegando, ele falou pra mim, eu tô pegando corrida de R$8 desesperado e pedindo, por favor, pra ninguém cancelar. Ele é autônomo. Os autônomos, eles estão apreensivos com esse momento. E é legítimo que estejam. Nós que temos uma carteira assinada, também estamos apreensivos com esse momento. Todo pai de família, toda mãe de família, dona do lar, todo mundo que trabalha, que precisa do seu sustento, está apreensivo com o que vai ser o dia de amanhã. Só que a palavra de Deus está dizendo, e eu estou falando isso com muito cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus está dizendo que aonde a presença de Deus está, ali está o maná. O que quer dizer isso? Ali está a prova de que Deus sustenta, sustentou e sustentará o seu povo. Ali o maná era uma porção que eles faziam como se fosse uma flor que caía todos os dias do céu. Os judeus pegavam aquele maná, transformavam num pão. Aquele maná caía de domingo até sexta. No sábado ele não caía. Então na sexta-feira eles tinham que colher para ficar para o sábado a provisão. Mas se algum dia da semana eles colhessem para o dia seguinte, aquilo apodrecia. Por quê? Porque eles precisavam confiar na fidelidade de Deus. Eles precisavam acreditar que era Deus quem cuidava deles. Eles precisavam crer que Deus todos os dias mandaria o mantimento. Aqueles que buscam a presença de Deus precisam crer que Deus vai sustentar eles. Precisam crer que Deus vai prover todas as necessidades. A Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, acompanhado de 3 coisas: palavra, pastoreio e provisão. Era isso que estava dentro da Arca da Aliança. Meus irmãos, talvez a provisão de alguém que tenha falta seja o seu saco de arroz. A conta de luz de alguém que não tem o dinheiro para pagar, seja de você que tem e está sobrando. Porque às vezes a gente fica se questionando, Senhor, por que você deixou o meu irmão passar fome? Por que você deixou o meu irmão não ter dinheiro? Mas você tem, reparta aquilo que você tem nesse momento. É um momento em que nós precisamos olhar para os nossos irmãos e transcender o nosso ventre, transcender as nossas necessidades. Que tal hoje, depois desse culto online,
você mandar uma mensagem para alguém da juventude, para algum pai, para alguma mãe, e falar assim, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando que eu transfira R$50 para você? R$100? Mas, pastor, o que vai ser da minha família? Meus irmãos, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nenhum de nós terá necessidade de nada. Atos dos Apóstolos, a igreja do Atos, ela entendeu isso. O que ela fazia? Ela vendia todas as suas propriedades e repartia. Ninguém tinha falta de nada. Quem sabe não é esse momento da gente repartir a nossa provisão. Quem sabe não é esse momento de você ligar para um irmão, para uma irmã da sua igreja e falar assim, você está precisando de uma janta, está precisando de um saco de arroz, está precisando de uma cartela de ovos, de uma carne, porque se você estiver passando necessidade, eu posso te ajudar. E a gente vai um ajudando o outro para que ninguém tenha falta de nada, para que todos tenham provisão. Pergunte a alguém se alguém está precisando, pergunte a alguém se alguém está necessitado, pergunte a alguém. Às vezes a gente esquece de que a provisão de Deus na vida do nosso irmão passa por nós. Às vezes a gente esquece que o cuidado de Deus, o pastoreio de Deus passa por nós. Você já perguntou para alguém se essa pessoa está boa, se ela está ansiosa, se ela está angustiada? Que tal você ligar para um irmão e falar, você está bem? Talvez o pastoreio, o cuidado passe por você. Você já dividiu um versículo com alguém nesse momento? Você lendo a palavra de Deus, você falou, nossa, eu escutei Deus através de um louvor na internet, eu vou dividir. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós estamos compartilhando na internet coronavírus, mortes, depressão, dificuldades, problema, e a gente vai causando mais ansiedade. Que tal você compartilhar a esperança? Que tal você compartilhar a palavra? Que tal você botar no teu Facebook, no teu Instagram, versículo bíblico, louvor, palavras abençoadas, coisas para levantar a autoestima moral do teu irmão? A presença de Deus é acompanhada da palavra, do cuidado pastoral e do suprimento das necessidades. E a igreja pode ser essa resposta. Eu quero ler um segundo texto agora, ainda dentro disso que a gente está conversando. Esse segundo texto está em Lucas. Vamos lá. Eu quero ler um segundo texto de Lucas, capítulo 10, no versículo 38 ao 41. Lucas 10, 38 ao 41. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te dá que essa minha irmã me deixe servir sozinha? Diz para ela, por favor, me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, por que você está tão ansiosa e fazendo tantas coisas? Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Ouça isso, nós estamos aqui na metade do nosso momento. A gente falou da presença de Deus na casa de Obed-Edom, que prosperou a casa de Obed-Edom. A presença de Deus faz prosperar, e a presença de Deus traz a palavra, o pastoreio e o suprimento das necessidades, a provisão. Agora nós estamos num segundo momento, onde a presença de Deus está dentro da casa novamente, e nós estamos nas nossas casas. Precisamos pedir que a presença do Senhor esteja ali. Nesse momento, nós estamos vendo não mais a Arca da Aliança, mas o próprio Deus encarnado entrando na casa de Maria e Marta. E quando ele entra, o texto está dizendo que Maria sentou aos seus pés para ouvir o que Jesus tinha para falar, enquanto Marta foi para a cozinha trabalhar nos seus afazeres. Existe uma coisa muito interessante nesse texto. As duas personagens, Maria e Marta, elas são complementares das nossas atitudes. Pastor, o que quer dizer isso? Marta e Maria representam todos os crentes. Por vezes a gente divide assim, né? Uma é Marta, outra Maria. Qual crente que eu sou? Não, todos nós somos Martas e Maria. Como assim, pastor? Todos nós, por vezes, temos que agir como Marta. Temos que trabalhar, temos que nos empenhar. O que você está fazendo com todo o tempo que você tem disponível dentro da sua casa? Vai ficar no celular o dia todo? Vai ficar no Instagram, no Facebook o dia todo? Ou vai fazer alguma coisa útil? Vou contar pra vocês. Isso aqui, tá precisando ser limpo. Tá tudo sujo, tá cheio de poeira isso aqui, Então quando eu deixo a janela aberta, entra muita poeira. Durante o dia eu fecho. Quando eu vou trabalhar, e abro só à noite. Loucura, né? O que acontece, cara? Como eu tô ficando muito em casa, tava empoeirando isso aqui. Sabe o que eu fiz nessa semana? Peguei, tirei tudo, virei meu quarto, varri, passei pano, limpei a estante, passei pano no chão, troquei, lavei o banheiro, lavei tudo, lavei a privada, o box, lavei a pia, fui ali do lado de fora, onde tem a varanda, limpei a varanda,
varri, limpei tudo. Por quê? Porque nós temos que fazer alguma coisa útil com o tempo que nós temos. Era isso que Marta tinha entendido. Não é porque a presença do Senhor está dentro da minha casa que eu vou ficar ocioso ou ociosa. É um tempo para a gente aproveitar para fazer alguma coisa. Sabe o que eu fiz hoje? E é muito interessante isso. Hoje minha mãe falou assim para mim, Deus, tem como você fazer uma laranjada? Eu peguei as laranjas, botei no espremedor, espremi e fiz um suco. Aí enquanto eu tava fazendo, e eu deixei o celular longe para nem ver mensagem nem nada, sabe o que eu tava percebendo? Que eu nunca tinha feito uma laranjada aqui em casa. Nunca. A gente sai 7 da manhã, volta 11 da noite, não para. Até faço comida, mas eu nunca tinha feito um suco de laranja. Surgiu uma oportunidade de eu fazer alguma coisa útil com as minhas mãos. O que você pode fazer aí na sua casa? O que tem que limpar aí? Tem um psicólogo, o Jordan Peterson, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, antes de querer mudar o mundo, arrume o seu quarto e a sua cama. Isso é muito interessante. Existe um provérbio chinês que diz assim, antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Porque nós queremos nos formar, fazer e acontecer no mundo. E a gente não faz nada dentro de casa. O que você está fazendo com o seu tempo livre? Está em ociosidade? Está vendo besteira na internet? Está vendo desgraça na televisão? Ou vai fazer alguma coisa com o teu tempo livre? Escuta isso, pessoal. Preste atenção nisso. Pega uma vassoura, vai varrer a casa. Vai estudar. Aproveitar o tempo. Plantar para colher lá na frente. Bota a Marta que tem em você para fazer alguma coisa. Não é porque Jesus entrou na tua casa que você vai ficar à toa, tem coisa na cozinha para fazer. Outra posição é Maria. E Maria entendeu o que é a melhor parte. Maria entendeu que a melhor parte é ficar aos pés de Jesus aprendendo a sua palavra. E ela não é o oposto de Marta. Ela é a completude de Marta. Ouça isso com atenção, você que está me ouvindo. Tira da tua cabeça que um crente é Maria, outro crente é Marta. Um trabalha e o outro adora. Isso não existe. Nós somos Marias e Martas. Nós somos uma completude. A hora de trabalhar e a hora de adorar. A hora de agir e a hora de ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, agora é a hora de ouvir a palavra. Você precisa separar momentos para se sentar à mesa com a sua família. Você precisa preparar momentos para se sentar à mesa para ouvir a voz do mestre. Você precisa preparar momentos para ter um devocional e dedicar a sua vida no altar. Isso é Maria. A presença de Deus dentro de casa. Maria percebeu o que estava dentro da arca. Lei, palavra e provisão. E Marta entendeu algo muito importante que Obed-edom entendeu. Deus só vai prosperar aquilo que eu fizer, aquilo que eu agir. Sabe por que muitos de nós não recebem provisão e resposta? Porque cruzamos os braços e esperamos cair do céu. Mas até o maná que cai do céu, nós temos que abaixar, pegar e transformar em pão. Vou repetir porque eu sou pentecostal. Até o maná que cai do céu, nós temos que abaixar, pegar e transformar em pão. Porque se nós deixarmos lá, ele vai apodrecer no chão. Trabalhe com as suas mãos. Obed-edom entendeu isso. Obed-edom pegou as coisas e falou, eu vou aproveitar a presença do Senhor aqui dentro da minha casa e vou prosperar e vou crescer. Marta entendeu isso. Marta falou, nossa, Jesus, o Deus encarnado, ele está dentro da minha casa. Eu vou preparar algo muito especial para ele. E ela se incomodou de tal maneira que ela falou, Maria, vem também, cara. Mas não é por isso que nós vamos impedir de ter um momento de consagração, de entrega, de oração e de busca. Nós estamos passando um momento especial. Nós estamos passando um momento diferente. No futuro nós vamos contar para os nossos netos. O momento que estamos vivendo, lá na frente a gente vai testemunhar sobre esse momento. E vai dizer quantos ficaram doentes, nós vamos dizer quantos se foram. Hoje na Itália o número já está passando de 10 mil, se eu não me engano. Ontem estava quase em 10 mil. Hoje ainda não saiu a contagem exata. No Brasil, os números estão aumentando cada dia. Muitos de nós estão ficando doentes por estarem dentro de casa, não saírem, não fazer outra coisa. Chegou a hora de nós fazermos como Obed-edom. Chegou o momento de nós fazermos como Marta e Maria. Chegou o momento de nós buscarmos a presença de Deus. Chegou o momento da gente colocar a Arca da Aliança dentro da nossa casa. Chegou o momento da gente prosperar com a presença de Deus. Para terminar, recapitulando, a Arca da Aliança foi parar dentro da casa de Obed-edom. Com a Arca da Aliança, com a presença de Deus, era acompanhado a palavra, a meditação, a leitura, a busca. Era acompanhado a vara de Arão, o pastoreio, o cuidado, a amizade, o abraço, e acompanhava o maná que caiu do céu, que é a provisão de Deus. E com Maria e Marta, quando Jesus entrou na casa delas, Marta não abriu mão de trabalhar
E Maria não abriu mão de adorar. Creia na provisão, creia no cuidado, creia na palavra. Não deixe de trabalhar e não deixe de orar, de adorar e de buscar. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que essa palavra fique no nosso coração. Eu posso só repetir mais uma vez essa palavra? Eu queria só frisar mais uma vez. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é que eu quero que essa palavra ela entre no teu coração. Obed-edom recebeu a presença de Deus na sua casa, a Arca da Aliança. Com ela veio acompanhado a lei de Deus, a consagração, a busca, a vara de Arão que floresceu, o cuidado, o pastoreio, a amizade. O maná que caiu do céu no deserto, provisão. Leitura da palavra, cuidado de Deus, amizade, cuidado com o irmão, provisão. Dividir o que nós temos. Fazendo isso, entendendo isso, nós vamos agir como Maria e Marta. Orar, buscar como Maria e trabalhar e agir como Marta. Os dois, as duas casas, tiveram a Arca da Aliança e a presença de Jesus dentro da sua casa. Busque a presença de Deus para a sua casa e para a sua vida. Que Deus te abençoe.